Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Abner e no vídeo de hoje a gente vai ler o capítulo 10 da primeira carta a Coríntios. Então vamos lá. Os abusos, o exemplo de Israel no deserto. Irmãos, não quero que ignoreis o seguinte: os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Na nuvem e no mar, todos foram batizados em Moisés. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma bebida espiritual. De fato, bebiam de uma rocha espiritual que os acompanhava. Essa rocha era o Cristo. No entanto, a maior parte deles desagradou a Deus e por isso caíram mortos no deserto. Esses acontecimentos se tornaram símbolos para nós, a fim de não desejarmos coisas más, como eles desejaram. Não vos torneis idólatras, como alguns deles, segundo está escrito. O povo sentou-se para comer e beber, depois levantaram-se para se divertir. Nem nos entreguemos à prostituição como se entregaram alguns deles, vindo a morrer 23.000 num só dia, nem ponhamos à prova o Senhor, como fizeram alguns deles, os quais morreram picados pelas serpentes. Nem murmureis como alguns deles murmuraram, e por isso foram mortos pelo exterminador. Estas coisas lhe aconteciam com sentido figurativo e foram escritas como advertência para nós, aos quais chegou o fim dos tempos. Portanto, quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair. Não tendes sido provados além do que é humanamente suportável. Deus é fiel e não permitirá que sejais provados acima de vossas forças. Pelo contrário, junto com a provação, ele providenciará o bom êxito para que possais suportá-la. Não pactuar com a idolatria. Por isso, meus caríssimos, fugi da idolatria. Eu vos falo como a pessoas esclarecidas. Ponderai-vos mesmos o que eu digo. O cálice da bênção que abençoamos não é comunhão com o sangue de Cristo? E o pão que partimos não é comunhão com o corpo de Cristo? Porque há um só pão nós, embora muitos somos um só corpo, pois todos participamos desse único pão. Considerei Israel segundo a carne. Os que comem das oferendas sacrificadas não estão em comunhão com o altar. Com o altar? Que direi então? Que a carne de um sacrifício idolátrico tem algum valor? Ou que o ídolo é alguma coisa? Digo o contrário. É aos demônios e não a Deus que os pagãos oferecem sacrifícios.
Não quero que entreis em comunhão com os demônios. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Acaso queríamos provocar o ciúme do Senhor? Será que somos mais fortes do que Ele? Buscar em tudo a glória de Deus. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém busque o seu próprio interesse, mas o do outro. Podeis comer de tudo o que se vende no mercado sem levantar nenhum problema de consciência, pois ao Senhor pertence a terra e tudo o que ela contém. Se um não cristão vos convida para uma refeição e quereis ir, comei de tudo o que vos for servido, sem levantar nenhum problema de consciência. Mas se alguém vos disser, isto foi oferecido em sacrifício, não comais por causa daquele que vos advertiu e por motivo de consciência. A consciência dele, não vossa. Pois para que deixar a minha liberdade ser condenada por uma consciência alheia? Se eu participo de uma refeição dando graças, por que seria eu censurado por aquilo pelo qual dou graças? Em suma, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não sejais motivo de tropeço para ninguém, judeus, gregos ou a Igreja de Deus, como também eu me esforço por agradar em tudo a todos, buscando não o que é vantajoso para mim, mas o que é vantajoso para o maior número de pessoas, a fim de que sejam salvas. Então, nesses textos, a gente tem uma certa ferramenta cognitiva alicerçada ao conjunto que pertencemos segundo a descendência do que viemos a ser com a graça de reunirmos os melhores eleitos, os melhores verbos de impressão. Porque se tem uma coisa que tece-nos ou enaltece-nos, é a impressão de viver instituído pelo Evangelho do Cristo que nos salvou. E esse Cristo está em todos nós que buscamos o. Por quê? Toda a terra que nos banha precisa do suor, precisa da conquista. E a conquista é um lado de obediência, é uma leitura sagrada da terra. Então nós não lemos apenas inscrições, pois isso aqui são de nome os. Isso é de nome. Isso é de escrito, né? É de nome, é de palavra.
mas o que realmente vive escreve na linguagem de Deus, escreve de maneira santa, e a terra é essa escrita. Ela é a escritura que dá a vida eterna, mas para ela dar a vida eterna é preciso obedecê-la, é preciso ser guiado por ela, acreditar nela, mesmo que dê, sobretudo, sacrifício de vida. E, bem, é isso que tem sido praticado e mantido dentro da variabilidade de padrões dos seres humanos em enaltecer e instituir a grande glória de releitura dessa terra, a mantendo na santa paz, dos bons costumes, dos bons cuidados. Então, toda ciência, todo homem se ajoelhará à escritura da terra, a escritura santa e sagrada. Por isso, a consciência de que podemos comer de tudo é porque de tudo é de Deus. Embora haja também dentro desse tudo oferecido algumas instituições do tudo que são falsos sentimentos, né? Ou seja, declarações humanas por privatização definida. Então, quando um homem impõe definição e priva o outro homem por definição, o que esse homem faz? Ele segue ao demônio. Ele cria um nome e deforma a natureza viva para sua administração. E muitos homens seguiram a Jesus, mas caíram porque em sua administração se corromperam diante de tamanho poder que não lhes cabia poder. Pois somente a Deus é administrado. Somente aos filhos de Deus é possível conhecer o poder e se guiar em obediência ao mesmo poder. Pois aquele que se deixa corromper peca e segue a demônios. Utiliza nome para denunciar, para administrar poder sobre outros seres vivos. E isso corrompe de uma maneira sanguinária, suja o sangue. Isso não tem perdão. Nenhum ser vivo nasceu para perdoar um ser demoníaco. A menos que o demoníaco ou o endemoniado saia desse ser, ou seja, ele abandone o ser, ele deixe de ser essa pessoa que serve a demônios, que utiliza de nomes para definir e protestar contra o homem, o tentando desassociá-lo do encorajamento de obediência ao Deus que acorda em Espírito Santo em sua carne, em sua casa, em sua família. Então, podemos buscar tudo na natureza, sim. Tudo existe sua obediência. Estamos preparados para isso em Deus. Embora
há pessoas que, por mais que seja lhes dado o dom do conhecimento, irão cair. E irão cair porque vão por outros fundamentos, né? Vão ser possuídos pelos poderes tentacionados, né? De demônios, né? De ciências vãs, né? Não são ciências que nos dão paz, não são informações de programações e poderes, né, de ameaças que nos dão paz. Não é você saber de todas as possibilidades de se defender que te dá paz. É saber que existe um Deus e que, de certa forma, ele te fez do jeito que você é para recebê-lo no dia da sua salvação. É acreditar nisso que lhe dá a verdadeira paz, a verdadeira segurança que lhes pede a vida eterna, ou a graça de viver o hoje, e não a superinteligência com base de segredos científicos que se prepara para o dia das inseguranças possíveis de você perder aquilo que você diz declarar ser seu e da sua família e da sua religião e do seu país. Não. Isso é demoníaco. Isso é um absurdo. Isso é desumano. Isso não vem de Deus. Não há nada que seja seu além da filiação, que é ser filho de Deus. Você não tem isso que você pensa ter. É tudo do Senhor. Então, quando você entende isso, você começa a perceber que o Senhor está em mim, em você e em todos nós, com a graça da vida e a eternidade. E aí você começa a entender que você está fazendo coisas erradas. Que o mundo tem muito erro e tem muitas pessoas caindo no erro da possessão, da definição que outorga poder sobre demais, da desigualdade, principalmente financeira, que é muito cruel, pessoal. Falar que uma pessoa não tem porque não estudou, não, nossa, é o fio da meada, pois o estudo está inscrito na vida que Deus lhe deu. Quando você dirige isso, você está endemonizando, você está colocando o demônio para com a desgraça do outro, para com a sua maldade. E aí, quantas mães, né? Quantos pais não conseguiram a graça de ser mães e pais, pois se perderam dentro desse mundo desigual. Quantos filhos morreram em lágrimas vários dias porque nós não soubemos nos doar o suficiente para que todos pudessem ter vida em felicidade, vida em irmandade. Quantos ainda estão se sentindo
insuficientes, pobres, se sentindo dependentes de ajudas quando elas ajudam mais do que tudo quando recebem ajuda. Então, nós deveríamos agradecê-las por receber ajuda e não nos achar bons porque ajudamos. Isso é uma mentira, é uma ilusão. Isso é uma derrota. Pensar que você pode ajudar alguém. Não. Você é um dever, entendeu? Não é poder, é dever. É necessário, é digno, é vida, é salvação. Então não é poder, é salvação, é a misericórdia, é o que você precisa. Então você precisa de se libertar dessa sua futilidade desigualada. Você precisa abandonar esse interesse de ser, vir-se de grandiosidade, de superação. Você não é super coisa nenhuma, não há nada que você possa fazer que vai mudar o que você é entre nós. Então, abandone toda essa riqueza bandida, essa falta de realidade, né, de espiritualidade, de consciência, e venha para, né, venha para a luz, seja algo que o Cristo desejou que você fosse, que os irmãos em sacrifício na história da Bíblia desejou ou desejaram que vocês fossem, que suas mães, que seus pais, que seus tataravós e suas tataravós desejaram que vocês fossem, e não esses bandidos que vocês são. Esses falsos caráteres, esses fingidos de inteligência vãs, de definições propagáveis. Isso não é bom. Isso não nos leva e não gera inteligência. Isso é falsidade. Isso é burguesia. Isso não tem nada a ver com a glória e a salvação e a luz e aquilo que foi ensinado dentro do pão e do pão que se partiu e deu aos seus discípulos, dentro do cálice que é o sangue e que foi partido, que foi distribuído aos seus discípulos. Isso não tem nada a ver. Essa vida, esses argumentos de hoje não tem nada a ver com isso. Tem muita gente, né, pensando que não é bem sucedida, que é burra, que tinha que estudar mais para poder passar, que não fez o suficiente. Tem gente que pensa que as outras têm mais sorte do que ela, que não fez o possível. É mentira. É mentira. E você ajuda a contar essa mentira. Você defende essa mentira. E aí, eu quero ver quando você morrer e o seu neto estiver vivo, o seu tataraneto estiver vivo, e ter que passar por essa maldade que você perpetua hoje.
sem saber, sem pensar no dia da manhã, vivendo o dia de hoje, sem pensar na descendência, sem ter noção, sem ter amor ao próximo. E ao próximo eu não falo amor a mim, eu falo amor ao seu filho, ao seu neto, ao seu tataraneto, à vida. Isso é puro egoísmo. E, de alguma forma, se você não fizer nada, isso vai voltar-se para você. Você vai ser engolido por esse monstro. Você vai ser engolido e vai ver o inferno. E aí sim você vai se arrepender. E quem sabe, nesse arrependimento, Deus não lhe deu outra chance. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê então no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!